A nossa aula de hoje é sobre esfera. Então, considerando um ponto O do espaço e uma distância R, sendo essa distância positiva, maior do que zero sempre, temos esfera é o sólido formado pela reunião de todos os segmentos, todos os pontos do espaço, cuja distância ao ponto O é menor ou igual a R. E superfície esférica é o conjunto dos pontos do espaço cuja distância ao ponto O é igual a R. Então, quando nós estamos falando, dado um ponto O no espaço e uma distância R maior do que zero. Quando nós falamos em esfera, nós estamos nos referindo a todos os pontos cuja distância até esse ponto O é menor ou igual a esse R, que é o nosso raio. Quando nós estamos falando em superfície esférica, eu estou me referindo apenas aos pontos cuja distância é exatamente R. Então, nós podemos imaginar que em uma esfera, a esfera são todos os pontos aqui, né? É o sólido completo, enquanto que a superfície é apenas a casca. Depois, nós temos uma cunha esférica. Então, considere uma esfera e um eixo E como referência. A esfera ela tem infinitos eixos, né? Lembrando que o eixo é um segmento, é uma reta, né, que passa pelo centro da esfera. Então, eu tenho infinitas retas aí, né, que cortam essa esfera passando pelo seu centro e formando aí um diâmetro. A partir desse eixo, tomamos dois semiplanos que interceptam a esfera. Chamamos de cunha esférica o sólido delimitado pela esfera e por esses dois semiplanos. Observe a imagem. Então, isso daqui para nós vai ser uma cunha esférica. Então, eu tenho aqui dado uma esfera. Quando eu traço aqui pegando esse eixo e traçando aqui dois semiplanos, né, que vão interceptar esse eixo aqui, nós formamos esse sólido aqui. Então, esse sólido recebe o nome de cunha esférica. É como se fosse aqui um gomo de uma laranja, de uma mexerica. Então, isso é a nossa cunha esférica. Depois, nós precisamos definir o que é um fuso esférico. Mesma ideia, considere uma esfera e um eixo E como referência. A partir desse eixo, tomamos dois semiplanos que interceptam a esfera. Chamamos de fuso esférico uma superfície delimitada pela superfície esférica dessa esfera e por esses semiplanos. Então, quando nós falamos em fuso esférico, nós estamos nos referindo apenas a essa região aqui, apenas a casca aqui da minha esfera. Então, essa é a diferença entre cunha esférica e fuso esférico. Depois disso, nós podemos determinar área e volume de esfera e também de cunha e de fuso. Então, primeiramente da esfera. Dada uma esfera de raio R, nós temos que o volume da esfera, V, é igual a 4/3 de πr ao cubo. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar para poder determinar o volume de qualquer esfera. Conhecendo o raio da esfera, é só substituir. 4/3 de πr ao cubo. Enquanto que a área da superfície esférica, que eu representei aqui por A, é igual a 4πr ao quadrado. Aqui eu coloquei R, mas é o mesmo R, é o mesmo raio da circunferência, da esfera, tá? Quando nós precisamos calcular o volume da cunha esférica, o que nós podemos fazer? Dado aquele ângulo alfa, igual o desenho que eu mostrei anteriormente, para você calcular o volume da cunha, basta você montar uma regrinha de 3. Ângulo e o volume. Para um ângulo de 360 graus, nós temos o volume total da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Para o ângulo alfa dado, eu vou ter um volume da cunha. Eu gosto de deixar sempre desse jeito, e aí na hora do exercício você substitui aqui o ângulo alfa e resolve. Se você já quiser resolver aqui em função de alfa, ficaria 360 VC igual a alfa que multiplica 4/3 de πr ao cubo. Passando esse 360 dividindo e depois simplificando, nós poderíamos obter essa expressão aqui. Se você conseguir memorizar essa expressão, ótimo. É só você trocar o alfa pelo ângulo dado e o R pelo raio dado, e você já vai encontrar o volume da cunha. Se você não conseguir memorizar isso, monta sempre a regrinha de 3 que você vai conseguir resolver. E
A área do fuso esférico, eu vou usar a mesma ideia. Ângulo e área. Para um ângulo de 360, a minha área é 4πr². Para um ângulo alfa, a minha área, eu vou chamar aqui de área do fuso, AF. Monta a regrinha de 3 e vai resolver. Se você conseguir memorizar a fórmula, ó, a gente já pode deixar em função de alfa. 360 vezes AF é igual a alfa que multiplica 4πr². Passando 360, dividindo e aí simplificando com esse 4, eu teria essa expressão. A área do fuso é igual a alfa vezes πr² dividido por 90 graus. Mesma coisa, se conseguir memorizar essa fórmula, tudo bem, senão monta a regrinha de 3 que vai conseguir chegar nesse resultado sem nenhum problema. Vamos fazer um exemplo com essas ideias. Em uma esfera, cujo raio mede 10 centímetros, calcule. Letra A, o volume. Volume, só trocar na minha fórmula. 4/3 de πr². Como meu raio é 10, vou trocar o r por 10. 4/3 de π vezes 10⁻³. 10⁻³ 1000. Então, isso daqui vai ficar 4/3 de π vezes 1000. 1000 vezes 4, 4000, dividido por 3, 4000π sobre 3 centímetros cúbicos, já que nós estamos falando de volume. Não dá para dividir aqui, pode deixar desse jeito mesmo. Se o exercício falar, utilize π como sendo 3, aí você poderia colocar aqui o 3 e fazer, né, simplificar aqui, daria simplesmente o 4000. Se não falar nada, deixe o π mesmo. Segundo, a área da superfície esférica. Vou utilizar outra fórmula, 4πr². Então, trocando o meu raio por 10, 4π vezes 10². 10² é 100, vezes 4, 400π, e aqui como é a área, centímetros quadrados. No próximo item, aparece bastante também essa situação, olha só. A área de uma secção plana que dista 8 centímetros do centro. O que acontece nesse caso? Nós vamos ter que imaginar esse desenho aqui, ó. Quando ele fala a área de uma secção plana, eu estou interessado em calcular essa área aqui, ó. Eu vou imaginar que em uma esfera foi feito um corte, foi passado um plano paralelo aqui ao plano do meu centro, tá? E eu quero calcular essa área. O que eu conheço aqui? Que o raio da minha esfera é 10, que a distância, essa secção dista 8 centímetros do centro, então esse comprimento aqui é 8, e o que eu quero saber é a área desse círculo que forma aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou chamar aqui de R. Note que aqui eu tenho sempre um triângulo retângulo. Então, o que eu vou usar? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a 8² mais r². Então, aqui eu chamei de R, né? Porque esse não é o raio da esfera, é o raio desse círculo que está em amarelo aqui. Então, 10² é 100, 8² 64. 100 menos 64 é igual a r². Então, 36 é igual a r². Ou seja, o meu r é igual a raiz de 36, que é igual a 6. Então, veja que esse r igual a 6 é o raio desse círculo amarelo aqui. Como eu quero saber a área dessa região, vou usar a área do círculo, πr². Ou seja, π vezes 6², 36π. No nosso próximo exemplo, o volume de uma cunha esférica com ângulo de 45 graus. Então, a gente já sabe que, vou montar minha regrinha de 3, 360 graus equivale ao volume, que eu encontrei no item A, 4000π sobre 3. 45 graus equivale ao volume da minha cunha. Vou resolver essa regrinha de 3. Ó. 360 vezes o volume é igual a 45 vezes 4000π sobre 3. Isso daqui, fazendo 4.000 vezes 45 e depois dividindo por 3, né, ou já dividindo aqui o 45 por 3 dá 15, e depois multiplicando por 4.000, dá 60.000. Esse 60.000, pego 360 e passa dividindo. A divisão aqui não vai dar exata, então eu vou simplesmente simplificar. Pode tirar um zero de cada, vai ficar 6.000 sobre 360, simplificando por 12,
dá 500 π sobre 3 centímetros cúbicos. E no último exemplo, a área de um fuso esférico com um ângulo de 45 graus. Mesma ideia. Vou montar minha regrinha de 3. Para um ângulo de 360, eu tenho que a minha área é 400 π, que é o que eu encontrei no item B. Para um ângulo de 45, a minha área, vou chamar aqui de AF. Então, 360 vezes AF é igual a 45 vezes 400 π. 400 vezes 45 dá 18.000. O 360 que está multiplicando passa dividindo. Esse daqui a divisão vai dar exata. 18.000 dividido por 360, 50 π centímetros quadrados. Então, essa é a área aqui do nosso fuso esférico. Outra coisa que é importante comentar aqui é que em algumas situações vai pedir a área da superfície lá da cunha. E aí você vai ter que calcular a área aqui do fuso e depois as duas áreas lá laterais, né, que seriam metade da área de um círculo. Tá? Então também pode acontecer isso. Um bom estudo a todos.